Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 4, 5 de janeiro de 1901. A humanidade de Jesus foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência. Luísa conforta Jesus. Encontrando-me fora de mim mesma, via o confessor que punha a intenção da crucificação. Eu temia submeter-me, mas Jesus me disse: Que queres de mim? Eu não posso fazer mais que obedecer, porque minha humanidade foi feita expressamente para obedecer e destruir a desobediência. E estando tão unida comigo esta virtude, que em mim se pode dizer que a obediência é natureza, e o distintivo para mim mais querido e glorioso, tanto que, se minha humanidade não tivesse isto como próprio, a aborreceria e jamais me haveria unido com ela. Então queres tu desobedecer? Podes fazê-lo, mas o farás tu, não eu. Eu, toda confusa ao ver um Deus tão obediente, disse: Também eu quero obedecer. E submeti-me, e Jesus me participou as dores da cruz. Depois disso, ele me transportou para fora de mim mesma, e Jesus bendito me deu um beijo, e enquanto isso saiu um hálito amargo, e estava em atitude de querer derramar suas amarguras. Mas não o fez, porque para fazê-lo queria que eu lhe pedisse. Eu imediatamente disse: Quer alguma reparação? Vamos fazê-la juntos. Assim minhas reparações junto às tuas terão seus efeitos, porque por mim só acredito que te desgostarão mais. Então tomei a sua mão, que jorrava sangue, e beijei-a. Recitei o Laudate Dominum com a Glória Pátria. Jesus rezou uma parte e eu a outra, para reparar as tantas más obras que se fazem, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas ofensas recebe pelas más obras. Como era comovente ver Jesus orar. Depois fiz o mesmo à outra mão, colocando a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas ofensas recebe pelos pecados de ação. Em seguida, os pés com a intenção de o louvar tantas vezes por quantos passos maus e por tantos caminhos tortos percorridos, mesmo sob aspecto de piedade e santidade. Ao último coração, com a intenção de louvá-lo tantas vezes por quantas as vezes o coração humano não bate para Deus, não ama a Deus, não deseja a Deus. Meu amado Jesus parecia todo reconfortado com estas reparações feitas junto com ele. Mas não contente ainda, parecia que queria verter. E eu disse: Senhor, se queres verter, peço-te que o faças. E ele derramou suas amarguras e depois acrescentou: Minha filha, quanto me ofendem os homens. Mas virá o tempo em que o castigarei de modo que sairão muitos vermes, homens vis e desprezíveis, que produzirão nuvens de mosquitos, pessoas de corpo minúsculo, e muito os oprimirão. Então, depois sairá o Papa. E eu: E por que o Papa vai sair? E ele sairá para consolar os povos, que oprimidos, cansados, abatidos, traídos por tantas falsidades, buscarão eles mesmos o porto da verdade, e todos humilhados pedirão ao Santo Padre que vá no meio deles para libertá-los de tantos males e colocá-los no porto da salvação. E eu: Senhor, isto acontecerá depois das guerras que outras vezes tu dissestes? E ele: Sim. E eu: Como gostaria de ir antes que essas coisas aconteçam? E ele: E então para onde irei entreter-me? Ah, Senhor, há tantas almas boas com as quais podes entreter-te, que comparando-me eu com elas, ó, quão má me vejo. Mas Jesus, não me dando atenção, desapareceu, e eu retornei em mim mesma. Nossa, esse trecho, Jesus falando que expressamente a humanidade dele foi criada para obedecer, porque ele veio para ser o novo Adão, fazer o contrário do Adão que havia desobedecido, e por causa da desobediência havia perdido o reino da divina vontade. E Jesus assume a humanidade para
reparar essa desobediência e ser todo obediente. Como diz no Evangelho, foi obediente até a morte e morte de cruz. Nossa, isso é um mistério grandioso. Um mistério que, para o ser humano compreender só mesmo com a mente de Deus. Com a mente humana não é possível compreender esse mistério grandioso de um Deus assumir uma natureza inferior, totalmente, muitíssimo inferior à dele, para reparar, para obedecer no lugar, para fazer o contrário, para obedecer, para ser submisso, para se submeter. O homem não se submeteu a Deus e até hoje muitos não se submetem e Jesus vem para fazer essa submissão, submissão a Deus, submissão ao Pai, obedecer em tudo. Então por isso que é tão cara, tão importante essa virtude para Jesus da obediência. E a obediência ali ela é como se fosse a mãe das outras virtudes, porque uma pessoa é até possível que ela seja humilde, que ela seja caridosa, que ela tenha várias virtudes, mas se faltar a virtude da obediência, quebra tudo. Tudo vai por terra. E quando a pessoa, porque a virtude da obediência é uma das mais difíceis de serem exercidas, porque através da virtude da obediência a pessoa tem que se quebrar, ela tem que se esvaziar, tem que renunciar a si própria, porque para obedecer ela tem que dizer não para si. Quando diz não, quando diz sim para o outro, diz não para si. E quando diz sim para si, está dizendo não para o outro, então está desobedecendo. Isso tudo dentro da ordem, é claro. Mas olha que importante. E nessa visão dela, ver ele ali todo chagado, falando que iria acontecer ali coisas mais feias depois, e até mesmo relacionado, cita o Papa, e que as pessoas depois recorreram a ele. A gente hoje vê um grande número de pessoas voltando já para a igreja. De repente é o início desse tempo em que as pessoas estão se dando conta da necessidade de voltar-se para Deus, não de qualquer forma, não em qualquer lugar, não em qualquer religião, mas na verdadeira, vai sentindo essa necessidade. E hoje, com a era da informação, as pessoas buscam a informação, não precisam mais esperar que um pastor, que um guia espiritual lhe fale o que ela deve ou não deve fazer. Se ela tiver algum incômodo interior, ela pode buscar a verdade e está disponível hoje na palma da mão para as pessoas acharem. Antigamente, elas precisavam confiar naqueles que orientavam, naqueles que estavam à frente da orientação espiritual. E elas não tinham acesso a uma outra forma de buscar, né, essa verdade, essa informação. Hoje não. Hoje está na palma da mão de qualquer pessoa a informação. Tem muita coisa errada, que também está disponível, mas a verdade também está acessível. As informações corretas também estão acessíveis. E as pessoas, hoje, muitas delas vão escutando algumas coisas e elas, movidas por uma curiosidade que não é uma simples curiosidade, mas que a graça de Deus operando, trabalhando, enviando, através dos orvalhos benéficos, enviando ali um incômodo, a dúvida, o desejo de conhecer, e aí elas vão buscar informação. E acaba que vai se deparando, a verdade vai se apresentando e elas vão buscando a igreja de novo. Muitas estão voltando, muitas estão vindo pela primeira vez, estiveram a vida toda fora. Isso é tão bonito. E é o trabalho do Senhor. E aí a Luísa ali fazendo esse louvor ao Senhor, essa oração do Laudate, Domino, que é o louvor ao Senhor, o glória ao Pai, rezando ali com Jesus essas orações e fazendo esse louvor, beijando ali as chagas dele, em cada mão, em cada pé, no peito, e vai ali fazendo essas reparações para ir amenizando os sofrimentos dele. E é bonito de ver essa confiança dela de estar ali junto com Jesus, aceitando o sofrimento, aceitando esse sofrimento não só para reparar o coração do Senhor, para dar glória a Ele, mas também por causa das almas que tanto necessitam. No outro trecho, de 6 de janeiro de 1901, Jesus comunica-se aos três magos com amor, com beleza e com potência. Encontrando-me fora de mim mesmo, parecia-me ver quantos os santos magos chegaram à caverna de Belém. Assim que chegaram à presença do menino,
ele se deleitou em fazer brilhar externamente os raios de sua divindade, comunicando-se aos magos em três modos: com o amor, com a beleza e com a potência, de modo que ficaram arrebatados e prostrados ante a presença do menino Jesus. Tanto que se o Senhor não tivesse retirado a seu interior os raios de sua divindade, teria permanecido ali para sempre, sem poder se mover mais. Então, assim que o menino retirou a divindade, voltaram em si mesmos os santos magos, sacudindo-se estupefatos ao ver excesso de amor tão grande, um excesso de amor tão grande, porque nessa luz o Senhor lhes tinha feito compreender o mistério da encarnação. Depois levantaram-se e ofereceram os dons à rainha mãe, e ele falou longamente com eles. Mas não sei dizer tudo o que disse. Só recordo que lhes inculcou fortemente não só sua salvação, senão que tomassem a peito a salvação de seus povos, não tendo medo nem mesmo de expor suas vidas para obter a tentativa. Depois disso, eu me aposentei em mim mesma e me encontrei com Jesus. Ele queria que lhe dissesse alguma coisa, mas eu parecia tão ruim e confusa que não me atrevi a dizer-lhe nada. Então, vendo que não dizia nada, ele mesmo continuou falando sobre os santos magos, dizendo: ao ter me comunicado em três modos aos magos, obtive três efeitos, porque jamais me comunico às almas inutilmente, senão que sempre recebem algum proveito. Então, comunicando-me com amor, obtiveram o desapego de si mesmos. Com a beleza, obtiveram o desprezo das coisas terrenas. E com a potência, ficaram seus corações atados a mim. E obtiveram coragem de arriscar o sangue e a vida por mim. Depois acrescentou: e tu o que queres? Diz-me, amas-me muito? Como gostarias de me amar? E eu, não sabendo o que dizer, aumentando a minha confusão, disse: Senhor, não quero outra coisa que a ti. Se me perguntares se eu te amo, não tenho palavras para saber o que dizer. Só sei que sinto esta paixão de que ninguém me pode ganhar a amar-te, e que eu seja a primeira a amar-te acima de todos, e que nenhum me possa superar. Mas isto ainda não me agrada. Para estar contente, queria amar-te com teu mesmo amor, e assim poder amar-te como te amas tu mesmo. Assim, só então cessaria meus temores sobre o amor. E Jesus, contente, pode-se dizer que aos meus desatinos estreitou-me tanto a ele, de modo que me via dentro e fora transfundida nele, e comunicou-me parte do seu amor. Depois disto, voltei em mim mesma, e me parecia que quanto amor me é dado, tanto possuo meu bem. E se pouco amo, pouco possuo. Então, se pouco o ama, pouco possui. Se muito o ama, muito possui. Então, quanto mais a gente buscar viver dentro dessa vontade de Deus, mais posse do dom Ele vai nos dar. Mais vida divina Ele vai nos dar, quanto mais for a nossa disposição para receber. E o desejo de amá-lo. Só que nós somos incapazes de amar a Deus com a nossa limitação. Mas Ele mesmo pode, com o poder dele, comunicar o amor dele para que o amor dele mesmo em nós o ame de volta. E essa visão dos magos, essa informação que Jesus faz, que comunica a eles, apresenta para eles de três formas, e que também infunde ali neles também três formas deles, quando eles voltam para o lugar de origem, para pregarem a verdade, e se preciso for morrer pela verdade e pela salvação dos povos, de cada um deles. Eles ficam arrebatados pela divindade ali, que comunica amor, comunica beleza, comunica poder. Então Deus se apresenta, o menino ali se apresenta na divindade e deixa eles arrebatados, que se ele não tivesse retirado essa luz, eles não teriam nem se movido, teriam ficado ali petrificados, tão encantados que estavam. É como se fosse um encantamento. A divindade de Jesus tem esse poder do encantamento, mas ele não comunicava apenas o poder, mas a beleza e o amor. E infundiu neles essas três realidades para que eles pudessem serem ali expressões do Senhor onde eles fossem, quando retornassem para os seus povos, para os seus países de origem, para as suas nações de origem, eles fossem ali a expressão de Jesus, a expressão do Cristo, a expressão de Deus mesmo. E, nossa Senhor, que nós também possamos receber do Senhor essa graça de sermos a sua expressão, termos o seu amor comunicado em nós, a sua beleza e o seu poder
para que a nossa vida não seja nada, seja apenas um canal da sua existência, e que se preciso for, nós, na verdade, a gente não dá a vida para te anunciar, não dá a vida para falar do Senhor, porque a nossa vida é sua, é o Senhor que faz uso dela, é o Senhor que dispõe da nossa vida do jeito que o Senhor quiser. Então, na verdade, nós não damos a nossa vida por uma causa, assim como eles fizeram, eles se colocaram à disposição de até mesmo darem a vida, darem o sangue deles para fazer o trabalho da pregação do Evangelho, para converter aquelas almas dos povos ao qual eles pertenciam. Mas nós damos a nossa vida, a nossa vontade para Deus. E é Ele que dispõe da nossa vida do jeito que Ele quer. Então, o Senhor dispõe da nossa vida. O Senhor já nos encantou, embora a gente muitas vezes ainda se deixa conduzir pela nossa própria vontade em algumas circunstâncias. Mas mesmo assim, o Senhor está sempre conosco, está sempre caminhando com a gente e não deixa que a gente permaneça. Quando a gente se toca ali que escorregou, o que saiu, escapou um pouquinho, a gente já retorna porque a gente quer ficar o tempo todo ali fundido com o Senhor, no seu amor, na sua beleza, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, na sua santíssima vontade, Senhor. Ele não quer, a gente não quer sair dessa vida que é a sua vida dentro de nós, Senhor. Amém, Fiat.